Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem, né? Hoje a gente vai tratar na nossa aula sobre conto fantástico e na parte de gramática, mais relacionada à questão da ortografia, a gente vai trabalhar a acentuação de algumas formas verbais. Pessoal, todos nós já tivemos contato com conto, certo? Quem não gosta de ler um bom conto, uma boa narrativa, e quem não gosta de assistir a um filme que trata sobre esses contos, né? Todos nós. Eu gosto, você gosta. Então, qual é a intenção da gente hoje, tá? Qual é a intenção? Trabalhar as características deste tipo de conto. A gente tem conto, além desse conto fantástico que a gente vai ter contato agora, a gente já sabe que já assistiu conto de suspense, conto de enigma, conto de terror, a gente já assistiu conto de amor, conto social. A gente assiste essa infinidade de coisas, de filmes, mas assim, você não diz assim, eu vou assistir a filme tal que trata disso. Mas aí você não diz assim, mas o filme, você diz o que conta o filme, mas a característica dele, você tem que, você não sabe porque você talvez não, algum, né? Todo mundo, eu acho que nem todos procuram saber quais as características do tipo de conto que você tem contato, não é isso? Então é isso que a gente vai aprender. Então, Persília, qual é a necessidade que a gente tem de aprender? E, gente, olha, a série de vocês está relacionada a todos os tipos de narrativas. Nós já estudamos o mito, já estudamos a lenda. E que tipo de texto são esses? São narrativas curtas, mas que tem um contexto, que tem personagens, tem um enredo, tem um clímax, tem um conflito, tem um desfecho. E tudo isso, né, a gente tem que aprender. Estão entendendo? Tanto lá na questão do nosso livro, né, que está prescrito, como também lá no livro de redação. A gente já teve contato com esse tipo de texto, tá? Então, o texto, gente, é maravilhoso que vocês vão ler. É a máquina da alegria. A máquina da alegria. Talvez, quando você for começar a lê-lo, você talvez pergunte assim, para que serve a máquina da alegria? Será que é preciso alguém construir uma máquina para que as pessoas fiquem alegres? Porque é bom até você ler esse texto, a sua família ler. Sabe por quê, gente? Nesse tempo de crise que a gente está vendo agora, tem muita gente triste, preocupada, em pânico. E não tem nada, né? A gente assistia a um filme, todo mundo em pânico, ou então Pânico na Floresta, Pânico no Lago, Pânico não sei aonde. Se a gente está em pânico, mas a gente sabe que o objetivo dos filmes são entreter o telespectador. E a gente gosta de assistir. Agora, quando se fala máquina da alegria, construir uma máquina, para quê? Né? Olha, gente, o conto que você vai ler aí, tá? Ele narra um acontecimento fantástico que marcou a infância do personagem aqui do texto. E ele tem a intenção de envolver você na trama, certo? De modo que a história vai aumentar em você a curiosidade sobre o que vai acontecer no final. E esse texto também, ele traz uma reflexão, tá? Ele traz uma reflexão. Olha, lá pelo meio do texto, você vai perceber que há algo de fantástico. O conto já é fantástico. Então, pelo conceito aqui, olha, o que é o conto fantástico? É a narrativa curta,
cujos personagens ou fatos estão associados a elementos sobrenaturais ou sem explicação, extraordinários. Os acontecimentos não seriam possíveis no mundo real. Então, a máquina da alegria, né? Seria assim, ó. O texto gira em torno de uma máquina elaborada para diminuir a tristeza das pessoas em uma cidade prejudicada pela guerra. Olha, para começar, eu quero que vocês saibam que esse tipo de conto, ele foi criado, inventado em pleno período em que as pessoas viviam uma ditadura, eles viviam um momento de opressão. E as pessoas escreviam esses contos para menorizar o sofrimento dos outros, certo? Então, essa máquina que dá alegria, ela foi criada para diminuir a tristeza dessas pessoas dessa cidade que estava sendo prejudicada pela guerra. Aí eu faço uma pergunta. Vocês acreditam que com a tecnologia que existe atualmente é possível inventar uma máquina da alegria? O que você me responde aí? Pensando aí, assistindo essa aula. Você acha que nesse momento que a gente está vivendo agora, crise, preocupação, pandemia, violência, prestes a estourar uma guerra, e com a tecnologia que a gente está presenciando agora, seria possível alguém construir uma máquina capaz de alegrar as pessoas, de mudar a nossa vida? O que você responde? Você conhece algum tipo de tecnologia que criaria uma máquina dessa? Primeiro, ó, que vamos aqui. Isso aí é imaginação. É coisa fictícia. Porque, na verdade, a nossa alegria, ela vem do nosso coração. E a nossa maior alegria, né, vem... o que faz você feliz, por exemplo? O que faz você feliz é você estar com sua família? O que faz você feliz? Primeiro, que a gente sabe que a felicidade da gente está em Deus. Se nós amamos a Deus, se nós cremos em Deus, então a nossa felicidade está completa. Mas a gente não está livre de alguns pormenores da vida. E isso às vezes nos deixa triste. Uma doença, essa própria pandemia que está acontecendo aí, que está atingindo alguns dos nossos familiares, isso nos deixa triste. Mas será que tem alguém capaz de criar uma máquina? Bom, o texto, ele vai tratar disso aí. A outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que lá no texto está falando, né, que em cores, cheiros e gostos da felicidade. É possível a felicidade ter cor, cheiro e gosto? Bom, essa resposta, né, aí você vai refletir e procura dar para você, tá? Olha, vamos aqui às características desse conto, tá? Você vai ler tranquilo aí na sua casa. O texto está na página 55, a página 57. Muito bacana mesmo, tá bom? Olha, é uma narrativa curta, cujos personagens ou fatos estão associados a elementos sobrenaturais ou sem explicação, extraordinários. Os acontecimentos não seriam possíveis no mundo real. A máquina da alegria, por exemplo. A gente constrói máquina de fazer sorvete, o homem construiu máquina para costurar, máquina para lavar roupa, máquina para lavar prato. E diversas máquinas, mas máquina da alegria, vamos esperar que alguém construa, né? Então, a realidade não lógica, com poucos personagens, tempo e espaço geralmente são restritos. O narrador pode ser personagem ou observador. No caso aqui, olha, no início lá do texto, como é que você percebe se o narrador é personagem ou narrador é observador? Foi quando eu tinha 8 anos, em 1942, que dei a ideia para meu avô.
Ele já era aposentado e dedicava o tempo a engenhar coisas no porão de sua velha casa. Vivíamos tempos difíceis por causa da guerra e quase todos os jovens da nossa cidade estavam nos campos de batalha, deixando as mães e as namoradas tristes e as sorveterias vazias. Viram aqui? O narrador aqui é o quê? Personagem. Narrador-personagem. São denominados também de conto de fantasia, né? Onde é que está a fantasia aí? Na própria construção da máquina. No cheiro que tem alegria, na cor que tem alegria, no gosto que tem alegria. Ó, é a questão aqui de como que eu sei que o narrador é personagem. Eu ensinei isso aí para vocês lá no início. Como é que a gente sabe? Pelo pronome, primeira pessoa do singular ou do plural, não é? E pela pessoa e pela forma verbal. Quando ele diz assim, ó, foi quando eu tinha, ele, o personagem, tinha, né? E como eu falei, ó, o texto ele foi escrito em plena guerra. Representa um gênero da literatura fantástica, realismo mágico, maravilhoso, com origem no século XVII. Esse conto também é até chamado de maravilhoso. Pode ser conto fantástico, conto de fantasia ou conto maravilhoso. A partir do século XX, vigorou na América Latina como forma de denunciar a realidade opressiva vivida pelos anos de ditadura. Narrativa concisa a partir de temas livres, fantásticos, os quais aliam o fantástico e o real, ou a ficção à realidade. Presença de alegorias e de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicas, mitológicas ou folclóricas. Olha, aí você já deve estar pensando aí. Eu já assisti filmes assim, eu já li histórias assim. Nesse paradidade que eu pedi que vocês lessem para fazer o roteiro, As Aventuras de Robin Hood. Aí vocês dizem, será que pode ser contado como um conto fantástico? Pode. Robin Hood, ele existiu. Quem foi Robin Hood? Você sabe que ele era uma pessoa, né, que ele procurava tirar as coisas de quem tinha para dar para quem não tinha, não era assim? Mas onde é que está o maravilhoso aí? Onde é que está o fantástico aí? Na própria questão da personagem em si, de não existir. Existia um problema social aí no filme, no livro? Existia sim, que seria a questão da fome, né? No caso aqui, a questão da guerra. As pessoas estavam tristes por causa da guerra. Então, quando se escreve alguma coisa sobre algum fato, então há um pouco de real envolvido com a ficção. É isso que a gente quer que você entenda, tá certo? Os temas são livres. A pessoa que vai escrever um conto fantástico, ele procura um tema, mas ele sempre vai pegar esse tema e vai alinhar ou aliar a uma realidade. Não é? Como no caso aqui que foi escrito os contos fantásticos, eles foram inventados. Como era que acabava com a tristeza das pessoas? Você sabendo que tinha alguém seu lá na guerra, batalhando, podia voltar ou não. Aí então eles começavam a escrever aqueles contos para as pessoas poderem animar-se, né? As alegorias, né? Alegorias, os personagens podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicas, mitológicas ou folclóricas. No caso lá da lenda e da mitologia, né? Vocês viram, das lágrimas de uma índia que ela chorou muito, aí o rio Amazonas surgiu, né? Isso aí é uma mitologia, isso aí é uma alegoria. Nós temos também a história de Teseu e o Minotauro. Que agora trazendo mais para a nossa realidade aqui, o filme que a gente assiste é X-Men,
né, aqueles seres fantásticos que nós presenciamos na infância e acompanha a gente na fase adulta também, né? O enredo, outra característica, o enredo não linear é uma mescla de presente, passado e futuro. Utiliza-se de recursos como flashback, né, que é voltas ao passado, tempo psicológico. Que tempo é esse? Olha, a gente tem o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele que é contado em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. O tempo psicológico é aquele tempo relacionado às nossas emoções e recordações vividas pelas personagens dos contos, né? É o tempo psicológico. No caso aqui do conto A Máquina da Alegria, né? A gente pode ver isso aqui em todo o texto, certo? Essas recordações aí, o cara recorda no início, logo ele já coloca, ó, foi quando eu tinha 8 anos. 8 anos. Aí ele faz uma pergunta assim: vovô, por que você não inventa uma máquina da alegria? Uma em que a gente entrasse e sentisse bem. Disse eu naquele fim de tarde, quando já estávamos indo embora, depois de um domingo em família. Aqui é uma recordação vivida pelo personagem do conto. E a outra característica que tem aqui, né, no vídeo provocam sensações de estranhamento no leitor. A gente vai achar estranho. Alguém como Robin Hood, por exemplo, roubar, atacar e para pegar as coisas para quem não tem, né? Estranho. E aí é onde está o fantástico. No caso dos super-heróis que a gente conhece, né? Os super-heróis, eles são dotados demais de muita força até. Força até demais. E você acha estranho, mas são personagens que são criados para mostrar o fantástico pra gente. Em que consiste essa fantasia? E às vezes, esses contos, né? Eles de tantas vezes a gente assistir, a gente começa a acreditar que alguém pode se tornar um Robin Hood, alguém pode usar a tecnologia atual e construir uma máquina para fazer as pessoas alegres. Assim como você diz assim, não existe máquina que faz a pessoa triste. Por exemplo, que máquina faz a pessoa triste? As bombas, as armas, todo esse material bélico que os próprios homens criam para sua própria destruição, são máquinas que trazem tristeza. Então, é possível se organizar uma máquina também para deixar as pessoas alegres. E no final do texto, você vai descobrir, ou até mesmo no desenho lá, por que é chamada máquina da alegria. Tá bom? Você vai descobrir isso aí. Certo? Então, gente, leiam o texto e sintam esse prazer de ler um conto fantástico. Tá? Às vezes, pela palavra conto, já diz a narrativa curta. É um texto que você senta e lê e acha legal. Então, você vai ver para que serve essa máquina da alegria. Tá bom? Então, como eu citei para vocês no início, tá? A gente vai ver com relação à ortografia. Gente, às vezes você tem dúvida de escrever algumas palavras. Eu sempre aconselho vocês, né, a procurar um dicionário. Mas aquele velho dicionário, às vezes você não quer carregar na sua mochila, ou então você não quer ter na sua mesinha de estudo. Você pode procurar no Google, nosso dicionário virtual. Aí você procura, né? Mas às vezes você não quer ter esse trabalho. Essa palavra recebe acento? Ou não recebe? Será que ela ainda tem acento? Porque com essa novo acordo ortográfico, algumas palavras perderam acento. Inclusive algumas formas verbais. Mas essas que a gente vai estudar agora, elas não perderam.
Nós temos duas formas verbais, tá? No seu livro, no seu módulo, que são as formas ter e vir. Estão contidas na página 62 e 63 do seu livro, que se trata da acentuação das formas verbais ter e vir e os verbos que são derivados dele. Por exemplo, se eu tenho o verbo ter e o verbo vir, né? Então, vir, convir, tem, detém, por exemplo. Como é que eu vou acentuar essas formas verbais? Atenção, gente. O verbo ter, ele recebe acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Olha, se eu digo o Isaac tem 11 anos. O Isaac tem 11 anos. Qual é o pronome que se refere ao Isaac? Ele. Ele está no singular, não é? Então, ele tem 11 anos. É terceira pessoa do singular. A Lívia. A Lívia tem quantos anos? Ela tem 12 anos. Ela tem. Esse verbo ter, ele não recebe acento. Agora, quando eu me refiro assim, a Ana Clara, a Lívia e a Érica, elas têm quantos anos? Olha, aí vocês já viram que, pelo tom da minha voz, eu disse, elas têm quantos anos? Elas têm 12 anos cada uma. Quer dizer, a Érica tem 12, a Ana Clara tem 12, a Lívia tem 12. Elas têm. Vejam que o tem aí vai receber um acento circunflexo. Por quê? Porque o verbo ter está na terceira pessoa do plural. Conferindo. O verbo ter na terceira pessoa do singular não recebe acento. Mas na terceira pessoa do plural já recebe um acento circunflexo. Tá bom? O verbo vir. O verbo vir, que é o contrário de ir, também recebe acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Eu pergunto assim, o Francisco Gabriel vem para aula hoje? Quer dizer, aí você responde, tia, ele vem, ele vem. Esse vem não tem acento. Agora, se eu pergunto, gente, o Arthur Aparecido, Francisco Gabriel, o Pedro Henrique, o Davi, eles vêm assistir a aula hoje? Aí esse verbo vir já recebe um acento circunflexo. Por quê? Porque ele vai estar na terceira pessoa do plural. Se o Davi vem, não tem acento. Quer dizer, ele vem, não tem acento. Agora, se o Davi, o Arthur, o Pedro Henrique e o Igor vem, já recebe um acento circunflexo, ok? Tem uma observação aqui, olha. Os verbos derivados de ter e vir recebem acento agudo na terceira pessoa do singular. Ó, só os derivados dele. Ter e vir não recebe. Mas o que é verbo derivado? É aqueles verbos que se originam deles, como o detém, o provém, o convém, tá? Eles recebem acento agudo na terceira pessoa do singular. Por que também, gente? Porque são palavras oxítonas terminadas em "em". Olha, detém, convém, obtém, são derivados do verbo ter. Então, eles recebem um acento agudo, porque são palavras oxítonas. Já na terceira pessoa do plural, eles recebem acento circunflexo, como as outras formas que a gente viu. Olha, quem detém o poder? Os políticos corruptos detêm o poder. Detêm. Se eu perguntar, quem detém o controle
da pandemia. Aí você diz: os profissionais de saúde detêm o controle da pandemia. Entendeu? Quer dizer, eu preciso aprender essas regrinhas simples, né? Ter e vir só recebem acento na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do singular, não. Agora, os verbos derivados deles dois, de ter e de vir, eles recebem acento agudo na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque são palavras oxítonas. Você vê que detém soa mais forte a última sílaba. Por isso é oxítona, recebe um acento agudo. Agora, quando é na terceira pessoa do plural, eles vão receber um acento circunflexo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Releiam as dicas que estão aí no vídeo. Leiam aquele texto que eu citei para vocês. Tentem assistir alguma coisa a respeito, tá bom, gente? E foi um prazerzão estar com vocês, tá? Um abraço bem forte. Olha, gente, faça as atividades. Eu já comecei a receber as atividades que vão ser contadas para a quarta avaliação. Eu dei um prazo lá para vocês, então vocês me entreguem para a gente poder ficar em dia com vocês, tá bom? E a gente ficar ok, tá bom? Foi um prazer. Um abraço bem forte da Pecília, tá?